Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venho ao Senhor na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos lendo vários livros aqui de místicas católicas. Este é o livro Vida Íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo, onde ele conta tudo o que aconteceu na sua vida íntima até a crucificação e morte. Isso que não tem tantos detalhes. Se Jesus fosse contar tudo para nós, imagine, não caberia em livros, né? Tudo que ele passou na sua vida. Mas sigamos em frente, mesmo com gripe, mesmo um pouco fanha, mas estou aqui pela graça de Deus. Estamos no capítulo 39. O que o Filho de Deus praticou em seu íntimo ao receber a cruz em seus ombros e chegar ao Monte Calvário para ser crucificado. Jesus nas mãos dos inimigos. Tendo o governador me deixado nas mãos dos cruéis inimigos para me conduzirem à morte, eles, como lobos e cães raivosos, lançaram-se sobre mim, e uns pelas cordas, outros pelos cabelos, levaram-me para baixo, onde os escribas e os fariseus estavam me esperando com grande expectativa. Tendo chegado lá, fui injuriado, escarnecido e ultrajado. Batendo as mãos, diziam: eis enfim o sedutor, chegaste a receber a sentença merecida. Gritavam em alta voz, dizendo: mago, infame, feiticeiro, transgressor, soberbo, arrogante, vil, mal nascido, sedutor, fingido, rebelde, encantador. Rivalizavam em dizer mais coisas contra mim, por causa do ódio que me dedicavam, ou para agradar aos fariseus e aos escribas, os quais foram os primeiros a injuriar-me. Estava em sua presença e recebia todas as injúrias com o rosto sereno, oferecendo-as ao Divino Pai em desconto das culpas deles. Experimentei, no entanto, profunda dor e amargura no coração por causa das ofensas divinas. Os demônios que os instigavam ficavam cada vez mais atônitos ao verem tanta paciência e a imperturbabilidade, e aumentava neles a suspeita de que eu podia ser o Messias verdadeiro. Apesar de tudo isto, não conseguiam persuadir-se de que, se fosse o verdadeiro Messias, me sujeitasse a tão estranhos tormentos e o Divino Pai demorasse com o castigo por tanta desfatez e crueldade de meus inimigos. Por isso diziam entre si: não é possível que um Deus se sujeite a tantos padecimentos e a tantas injúrias, e a Suprema Majestade tanto se avilte. Impacientes ao verem em mim tanta virtude, não sabiam mais o que inventar
para provocar-me a fazer qualquer ato de impaciência ou de cólera contra quem tanto me ultrajava. Por isso, reuniram-se em conselho para encontrar novos modos de atormentar-me e ultrajar-me por meio daqueles ferozes servos, desprovidos de sentimentos humanos e cheios de malícia e crueldade para comigo. Eu me mostrava pronto a sofrer tudo com paciência e alegria. Retoma a veste e a coroa. Tendo os cruéis desafogado seu ânimo, injuriando-me e escarnecendo de mim, os escribas e os fariseus ordenaram que fosse revestido de minhas vestes, para que, no transcurso pela cidade, fosse melhor reconhecido por todos. Efetivamente deram-me a minha veste, a fim de revestir-me. Arrancaram com toda a força a púrpura, de modo que se me abriram as feridas e meu corpo começou a derramar sangue. Tiraram-me a coroa de espinhos com viva força, com grande falta de piedade, e das feridas gotejava o sangue em tal abundância que, após banhar o rosto, o peito, as costas e todo o corpo, caía grande parte por terra. Oferecia aquele sangue ao Divino Pai e suplicava-lhe aplacar a sua indignação contra os cruéis servos. O Pai, ao ver o meu sangue, aplacava-se. A amargura do meu coração foi muito grande, ao ver que aqueles inúmeros carrascos não se moviam nem um pouco a compaixão para comigo. Ao contrário, quanto mais chagado me viam, tanto mais acendiam-se-lhes o furor e o ódio contra mim. Recoberto, portanto, de minha veste, recolocaram-me na cabeça a coroa de espinhos e causando-me novas feridas, com grande crueldade. A dor sentida e os espasmos pelas novas feridas foram agudas, porque estava minha cabeça já toda dolorida, voltando-me para as almas que com tamanha facilidade recaem no pecado, as quais tinha todas presentes, queixava-me dizendo: ah, cruéis, desapiedades, cessai de uma vez a ofender tanto ao Divino Pai. Não vedes quanto tormento acrescentais à minha humanidade chagada, ao juntar ferida à ferida? Notai que vossas repetidas culpas são causas de tanto tormento e dor para mim. Vendo-as tão obstinadas em sua iniquidade, e voltando-me inteiramente dolente para o Pai, dizia-lhe: meu Pai amantíssimo, eis que com este novo tormento pago o débito que tantas almas, mediante repetidos pecados, contraem com a justiça divina. Por isso perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Eis, esposa minha, a vingança para com aqueles que eram causa de tantas penas e dores. Impetrava-lhes o perdão e escusá-los diante do Pai. Tão grande era o amor a todos dedicado que, enquanto era atormentado por seus pecados, pedia ao Pai perdão e piedade para eles, oferecendo meus padecimentos em desconto das culpas deles e impetrando para com todos as graças, as quais sabia lhes serem necessárias para a salvação eterna. Via que este meu infinito amor era retribuído por tanta ingratidão e crueldade. Podes julgar quanto aumentou a amargura de meu divino coração. Os dois ladrões com Jesus. Enquanto acontecia o que te narrei a respeito de minha pessoa, ordenaram que fossem trazidos 2 ladrões, também eles condenados à morte de cruz, devido a seus crimes. Os fariseus agitados viravam ora para um lado, ora para o outro, a fim de que se efetuasse seu péssimo desígnio. Combinaram conduzir-me ao Calvário e fazer-me passar pela cidade junto com esses 2 malfeitores, isto é, eu no meio deles, e um pouco adiante,
como chefe dos malfeitores e ladrões. Diziam que eu pretendia usurpar o reino e por isso devia ser declarado também chefe dos ladrões. Diante desta resolução deles, dizia-me a mim mesmo: é verdade que sou ladrão, mas ladrão que reclamo o que é meu, isto é, vossas almas, que estão nas mãos do inimigo infernal. Quero readquiri-las ao preço do meu sangue, que derramo agora com tanto amor. Mas vós, cegos, não quereis ficar livres da dura escravidão, quereis perder-vos, desprezando e conculcando o mesmo sangue, o preço da vossa redenção. Voltado para o Pai, pedi-lhe: meu Pai amantíssimo, iluminai todas as almas por mim redimidas. Dai-lhes a conhecer o grande benefício que lhes concedo, resgatando-as da dura escravidão de Lúcifer e readquirindo-as com o meu próprio sangue. Ah, Pai, custa-me demais as almas de meus irmãos. Asaz valioso é o preço de sua redenção. Por isso rogo-vos, Divino Pai, iluminá-las, a fim de se prevalecerem de tão grande benefício. Vendo que o Divino Pai não deixaria de comunicar a todas as luzes divinas, agradeci-lhe e louvei-lhe a infinita bondade e misericórdia. Experimentei, no entanto, profunda amargura ao ver o grande número daqueles que abusariam disso, desprezando as luzes divinas e a graça que o Pai oferecia a todos com tanta liberalidade. Chegaram os dois ladrões que deviam ser crucificados e quando viram a minha pessoa em tão mau estado, ressentiram-se, estimando vitupério excessivo ir em minha companhia ao lugar do suplício. A tal ponto estava reduzida minha pessoa que os próprios malfeitores desprezaram-me. Um deles pôs-se a injuriar-me. Foi aquele pérfido que se perdeu, por não cessar de ultrajar-me com injúrias e muitas impertinências. Também o segundo ladrão foi me injuriando outro tanto, mas vendo a minha invicta paciência, ficou admirado e dizia a si mesmo: esse tem grande paciência, não se ressente por causa de tantas injúrias e tantos golpes. Com tantas reflexões, ia se dispondo a receber uma luz particular, pela qual me reconheceu e depois me confessou como verdadeiro filho de Deus, conforme te direi. Ao sentir que esses dois ladrões e malfeitores tinham vergonha de serem conduzidos ao patíbulo em minha companhia, apresentavam-se-me à mente todas as almas pecadoras que consideravam desonra fazer o bem e praticar as virtudes por mim ensinadas, tendo compaixão de sua cegueira. Supliquei ao Divino Pai iluminá-las, a fim de reconhecer um erro e envergonharem-se, considerando desonra praticar o mal. Vi que o Pai lhes daria a dita luz e que alguns cairiam em si e se emendariam, como fez o bom ladrão, o qual, após ter recebido a luz, converteu-se. Por isso dei graças ao Pai. Senti, no entanto, amargura ao verificar o grande número daqueles que dela abusariam, como fez o mau ladrão. Precede o arauto. Estando todo o necessário em ordem para conduzir-me ao patíbulo, os fariseus mandaram ir na frente um corneteiro, a fim de divulgar por todas as ruas a causa pela qual os príncipes dos sacerdotes e o governador Pilatos me haviam condenado à morte, e publicar todas as falsas acusações contra mim. Fizeram isto para que todos me tivessem por malfeitor e enganador, e ninguém tivesse compaixão de mim. Antes todos se alegrassem à notícia de minha morte. Então apresentavam-se-me à mente todos os homens perversos e iníquos que iriam semeando falsas doutrinas pelo mundo. Diriam tantas infâmias contra a lei divina e perverteriam com o seu veneno tantas almas
Por esse senti profunda dor e meu coração encheu-se de grande amargura. Voltado, muito triste, para o Divino Pai, supliquei-lhe as divinas luzes, ajuda e graça para todas as pobres almas que por aqueles iníquos seriam pervertidos, a fim de que se mantivessem firmes e constantes na verdadeira fé por mim ensinada. Pedi-lhe se dignasse abater aqueles monstros de iniquidade. Vi que o Pai não deixaria de dar a todos a graça, as luzes, para que conhecessem a verdade da lei divina e desprezassem a falsidade dos homens iníquos e rebeldes. Vi todos os que ficariam fortes e constantes. Pedi de novo ao Pai assisti-los e dar-lhes perseverança na verdadeira fé. Vi que o Pai o faria, por isso rendi-lhe graças também em nome de todos. Vi depois o que sofreriam por causa da confissão da verdadeira fé e supliquei ao Pai ajuda particular para todos. Vi de fato que o Pai lhes concederia isso com grande amor, por isso lhe agradeci. Senti, porém, profundíssima amargura ao ver a multidão dos infelizes a se precipitarem na heresia, abandonando a verdadeira fé. Voltado para o Pai, supliquei-lhe, com grande instância, inspirar a seus servos e ministros fiéis se empenharem no ofício da pregação e irem convertendo aquelas almas cegas e pervertidas. Vi que o Pai não deixaria de realizá-lo. Rendi-lhe graças ao verificar que muitas, mediante as santas persuasões deles, se converter-se-iam, abraçando de novo a verdadeira fé. Experimentei, no entanto, amargura ao verificar o grande número dos que persistiam na infidelidade. Pereceriam miseravelmente por terem abusado das luzes divinas e da ajuda de pessoas fiéis e desejosas da salvação deles. Jamais deixei de pedir ao Divino Pai por estes infelizes. Pedi-lhe, outros sim, conceder força, virtude e fervor a todos os que se empenham na conversão das almas, especialmente dos infiéis, a fim de poderem resistir às numerosas fadigas e padecimentos. Vi que o Divino Pai o executaria com suma providência. Vi o que, na prática de tal exercício, padeceriam da parte dos pérfidos, infiéis e inimigos da verdadeira fé. Senti grande amargura e compaixão, e supliquei ao Divino Pai ajudá-los, consolá-los e confortá-los em seus padecimentos. Vi que o Pai o faria com grande amor e lhe rendi graças também, em nome de todos. Abraça a cruz. Enquanto estava com os 2 ladrões, foi-me apresentada a cruz, porque os cruéis quiseram que a carregasse. Embora estivesse em tal estado quase morto, diziam entre si, ele é muito robusto, resistiu a tais tormentos, resistirá também a este. Se vemos que falha sob o peso, levá-la-emos, para que possamos fazê-lo morrer crucificado. À vista da grande cruz, todo o povo começou a gritar e fazer festa. Eu fixei nela meus olhares amorosos, a tal vista, liquefazia-se-me o coração por causa do amor que lhe dedicava, porque a cruz devia ser o altar onde devia sacrificar-me qual vítima ao Eterno Pai, para a salvação do gênero humano. Por isso saudei-a amorosamente e com ela desafoguei meus amorosos desejos. Abracei-a com grande demonstração de amor e a recebi das mãos daqueles ímpios como dádiva das mãos do Divino Pai. Voltado para ele, disse, meu Divino Pai, recebo de boa vontade e com profundo amor de vossas divinas mãos este lenho de agonia. Mas de agora em diante será motivo de glória para meus seguidores. Sabeis há quanto tempo desejo abraçá-la e morrer nela, para testemunhar a vós e ao mundo quão grande é o amor para convosco e para com todo o gênero humano. Por obediência a vós e para salvar o gênero humano, morrerei nesta cruz e me sacrificarei a vós
como vítima inocente, para resgatar o mundo perdido. Peço-vos, pois, ó Divino Pai, conceder-me a graça de que todos os meus irmãos e seguazes vivam amando a cruz, e iluminai-os a fim de reconhecerem o grande bem que trará a cruz às suas almas, se for recebida de bom grado e de boa vontade abraçada. Dai-lhes, Divino Pai, grande amor ao padecimento, pelo amor com o qual sofro tanto por sua salvação eterna. Dai à cruz virtude de debelar o inferno e pôr em fuga os espíritos rebeldes. Dai-lhe a virtude de comunicar consolação a todas as almas que a abraçam de boa vontade, a minha imitação. Fazei, enfim, que todos o recebam com o amor e a resignação com os quais eu a recebo agora. O Divino Pai ouviu meus pedidos e os atendeu. Vi então todas as almas que aproveitariam das graças concedidas pelo Divino Pai. Vi quantos amariam a cruz e abraçá-la-iam de boa vontade. Voltado para eles, disse: Segui-me, pois, amigos fiéis, pelo caminho do Calvário. Vinde, pois, irmãos e companheiros meus, vinde e segui-me, por onde eu andar, andardes também vós. Eu aplanarei o caminho, indo à frente, como vosso chefe, assumirei todo o amargo, toda a aspereza. Para vós também ficarão a aspereza e a amargura, mas serão muito suavizados. Vós sereis consolados e confortados, enquanto eu, para merecer-vos a consolação, me despojo inteiramente de todo o conforto e abraço o mero e puro sofrer. Vi todos aqueles que ouviriam meus amorosos convites e me seguiriam com grande generosidade e presteza. Rendi graças ao Divino Pai. Vi também o grande número dos que fugiriam da cruz e a odiariam, e fariam o possível para fugir do padecer. Por isso andariam muito longe de minhas pegadas. Voltado para eles, exortei-os a não evitarem a cruz e convidei-os amorosamente a me seguirem. Senti grande amargura ao vê-los obstinados e surdos aos meus doces convites. Então, voltado para o Pai, supliquei-lhe iluminá-los, a fim de que conhecessem o erro e soubessem ainda que, andando tão longe de mim, sofreriam maiores tribulações. A cruz que encontrarão por seguirem os ditames do mundo será mais pesada do que se tomassem a cruz e me seguissem a mim, seu chefe e mestre. Vi que o Divino Pai não deixaria de dar a todos a dita luz e que alguns prevaleceriam e se disporiam a seguir-me com grande consolação para as suas almas. E tributei graças ao Pai. Senti, porém, profunda amargura ao verificar o grande número daqueles que, abusando das luzes divinas, andariam sempre longe de minhas pegadas. Via-os, os míseros, gemerem sobre o grave peso imposto pelo mundo enganador, sem lhes oferecer uma gota de verdadeira consolação. Deles tive grande compaixão e nunca deixei de convidá-los a colocarem-se na minha sequela, se bem que se façam surdos aos meus convites. Via que alguns conheceriam claramente a sua tribulação, embora nunca se resolveriam a deixar o mundo para seguir-me a mim, que com tanto amor os convidava. Devido à sua obstinação, experimentei maior amargura e tinha compaixão de sua cegueira, não deixando de repreender-lhes a obstinação, de modo que, por fim, após muitas representações e muitos convites, via alguns se colocarem em minha sequela. Por causa deles, rendi graças ao Pai Divino e pedia perdoasse-lhes tamanha resistência a meus convites e a longa demora em se converterem e seguirem-me. Vi que o Pai se lhes mostraria benigno e delicado, não lhes negando a graça que concedia aos primeiros e mais solícitos em seguir-me. Por isso agradeci-lhe e louvei-lhe a infinita bondade e clemência. Senti, no entanto, amargura e, ó, quão grande, ao verificar a obstinação de muitos que abusariam de tantas luzes, de tantos convites e de tanta graça.
A inscrição na cruz. Enquanto os servos de justiça estavam para colocar-me a cruz às costas, os fariseus mandaram dizer ao governador Pilatos que fizesse uma inscrição para pô-la no alto da cruz, a fim de que, como chefe dos malfeitores, se lesse também no patíbulo meu nome, para minha maior agonia e a fim de distinguir-me dos dois ladrões. Os escritos deviam manifestar em poucas palavras a causa principal da crucificação, a saber que queria usurpar o reino da Judéia. Pilatos elaborou a inscrição e a fez sem refletir. Escreveu: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Isto foi disposição do Divino Pai, que decidiu fosse eu declarado rei, embora no infame patíbulo. Como eu enobrecia e exaltava a cruz ao ser nela crucificado, assim também, estando ali o meu corpo, quis fosse inscrito também meu nome, e eu fosse declarado verdadeiro rei, porque mediante a minha morte adquiri o reino não apenas da Judéia, mas do universo inteiro, e também de todas as almas. Resgatei-as com a minha morte e o meu sangue, e tornei-me de fato o rei e senhor absoluto delas. Não pensou o governador causar injúria aos fariseus, porque após escrevê-la, enviou a eles. Mas eles enfureceram-se ao lê-la e mandaram-na de volta a Pilatos para ser refeita, declarando-se muito ofendidos por ele ter escrito: Rei dos Judeus. Mas Pilatos ficou firme, não quis, de modo algum, mudar a inscrição. Os fariseus, depois de terem gritado, acalmaram-se, não refletiram no momento mais nela, por permissão do Divino Pai, para que se executasse a ordem divina. Vi então todas as almas que se oporiam aos decretos divinos e se afadigariam tanto a fim de que no mundo fosse seguido o sentimento delas. Destas, tive profunda compaixão, porque via-as afadigarem-se em vão, porquanto deve realizar-se o que o Divino Pai decretou. Por isso, voltado para o Pai, pedi-lhe dar-lhes a conhecer o erro, no qual se encontravam. Vi que o Pai não deixaria de iluminá-las e que, mediante esta luz, muitas se poriam à disposição de Deus. Por isso rendi-lhe graças, sentindo, no entanto, amargura, ao ver o grande número dos que abusariam da dita luz e atormentariam sempre a si mesmos e aos outros, sem jamais poderem chegar a realizar seus desígnios. Por todas as criaturas devem sujeitar-se de boa vontade aos decretos divinos, que são imutáveis. O caminho do Calvário. Estava com a cruz, que segurava com as mãos, apoiada em mim, e os pérfidos me colocaram na espátula do lado direito, soltando-me as mãos para que pudesse sustentá-la. Ao primeiro movimento, a cruz bateu na coroa de espinhos, de modo que senti grande dor na cabeça dolorida. Depois me ataram os braços com cordas e puseram-me uma corda na cintura. Prenderam-me uma grossa e longa corda no pescoço, pela qual me agarrava um pérfido esbirro. Os outros tomaram-me pela corda da cintura, mas de modo que pudessem ficar um pouco afastados de mim, para que fosse visto de todos. Precediam-me o corneteiro e numerosos servos da justiça. Havia também outros em torno e atrás de mim, seguidos da plebe. Aos lados vinham os dois ladrões, um pouco atrás, depois toda a plebe. Ao longe vinham os escribas e os fariseus, isto é, aqueles que não me deixavam nunca, desejosos de verem tudo, e haviam resolvido não partir e a não ser depois da execução da sentença de morte. Vinham outros sim, pelo temor de que lhes escapasse das mãos.
ou antes de que qualquer pessoa de autoridade viesse e me arrancasse das mãos dos ministros da justiça. Diziam entre si: ele, ele granjeou tantos amigos e tantos partidários, quem sabe, se não chegam com violência para arrancá-lo das mãos dos carniceiros. Por isso, seguimo-lo a fim de que, vendo-nos, se sujeitem e nos temam. Estes eram os mais pérfidos, que não respeitavam nem honra, nem reputação, aviltando até mesmo sua posição social para satisfazerem a paixão desenfreada. Assim começou o doloroso caminho para o Calvário. Durante tudo isto, não abri a boca, nem sequer para proferir palavra. Meu coração estava imerso num mar de amargura. Tendo recebido a cruz nas costas, sentia todo o peso, de modo que não podia mantê-la. Voltado para o Divino Pai, pedi-lhe ajuda e forças, a fim de poder carregá-la. A divindade aumentou as forças da humanidade, mas não eliminou a dor. Ao invés, aumentando minhas forças, aumentava também as dores. Precisamente mediante ela, acresciam-se as forças no corpo, a fim de que sentisse maior pena e sofrimento. Voltado para o Pai, supliquei-lhe em favor de todos os meus irmãos e seguazes que via todos, especialmente aqueles que estão muito sobrecarregados pelo peso da cruz e sobrecarregados acima de suas forças. Supliquei-lhe dar-lhes também ajuda e força para sofrerem e levarem a cruz de tão grande peso para a sua débil natureza humana. Vi que o Pai não deixaria de conhecer-lhes, de conceder-lhes ajuda e força, por isto lhe agradeci. Depois minha humanidade experimentou grande repugnância por dever passar deste modo pela cidade, onde estavam quase todos em expectativa de ver-me, e por dever comparecer desta maneira nas ruas, como chefe de ladrões e malfeitores. Senti por isto grande amargura, tanto mais que via todos os escárnios que me fariam, todas as injúrias e as numerosas insolências que receberia. Voltado para o Pai, supliquei-lhe de novo ajuda. O amor infinito de meu coração fez-me abraçar tudo com amor e resignação e grande prontidão, e ofereci-me ao Divino Pai, disposto a sofrer tudo. Vi então todos os que sentiriam grande repugnância de terem de sofrer as injúrias e os escárnios, de haverem de comparecer em público e serem tidos por pessoas indignas e más, de serem publicamente difamados, escarnecidos e vilipendiados, quando ao contrário sua vida é inocente. Destes tive profunda compaixão. Voltado para o Pai, pedi-lhe potente auxílio e graça especial para eles, a fim de que, com generosidade, sofram tudo por amor do Pai. E a imitação minha carreguem publicamente esta grande cruz. Vi que o Pai não deixaria de realizar o que lhe supliquei, e eles se prevaleceriam das luzes e da graça, e com generosidade sofreriam tudo, levando publicamente a cruz e suportando toda injúria e agonia com grande coragem. Tributei graças ao Pai, olhei a esses com profundo amor, como irmãos queridos, seguazes e imitadores. Vi também os que nunca aceitariam sofrer coisa alguma, cheios de amor próprio, exigindo de cada um grande respeito, amando o decoro da própria pessoa, não querendo sofrer injúria alguma ou má opinião do povo, envergonhando-se de levarem a cruz em público e de serem tidos em pouca estima por gente mundana. Por causa deste, senti profunda amargura, porque andariam tão longe de meus ensinamentos e jamais fixariam os olhos naquilo que eu, para exemplo deles, sofri. Por isso supliquei ao Divino Pai iluminá-los, dando-lhes a conhecer o erro em que se encontram, quando, para encobrir a própria repugnância, acham vários pretextos sob a figura de um bem qualquer. Vi que o Pai lhes daria a dita luz, que alguns se emendariam e calcariam aos pés todo o respeito humano e vã estima de si mesmos, carregando publicamente a cruz, abraçando a
a ignomia e qualquer outro opróbrio que o mundo costuma infligir a meus seguazes. Por eles rendi graças ao Divino Pai, suplicando-lhe continuar com as luzes divinas e a assistência da Divina Graça. Senti, porém, grande amargura ao ver a multidão daqueles que abusariam de tudo e andariam tão longe de meus exemplos, envergonhando-se de levar a cruz em minha companhia e de serem vilipendiados e escarnecidos pelo mundo enganador. Enquanto caminhava com a cruz, oferecia-me ao Pai, a cada passo sofrendo tudo por amor. Por isso, rogava-lhe dar aos meus irmãos e seguazes tal sentimento, isto é, sofrerem com amor e por amor, e manterem longe de si toda a sombra de vaidade e de ambição, de serem estimados pelos homens como gente boa e virtuosa. Repeti muitas vezes este pedido ao Divino Pai, porque via que esta paixão mantinha muitos enganados e fazia-lhes perder todo o mérito da boa obra e dos padecimentos suportados. Porque o demônio astuto, quando não pode vencer, nem impedir o bem empreendido, procura com todas as forças pôr-lhes na cabeça a vanglória. Vendo que nisto o inimigo alcançaria vitória, despojando as almas de todo o mérito, senti grande amargura. Portanto, muito me empenhei junto ao Divino Pai, a fim de dignar-se iluminar todos os meus irmãos e seguazes, para que estejam atentos e não se deixe enganar pelo inimigo astuto. Vi que o Divino Pai não deixaria de dar-lhes a conhecer, mediante suas luzes, tão grande erro, e que muitos aproveitariam, fugindo da vanglória e aborrecendo-a. Por eles tributei graças ao Divino Pai, suplicando-lhe contínua assistência e ajuda em todas as ações virtuosas deles. Senti, porém, profunda amargura ao ver o grande número dos que abusariam das luzes divinas e da graça, e em todas as ações procurariam sempre a vã estima e a glória mundana, e assim viriam a perder todo o mérito do bem que faziam ou que fazem, e de quanto padecem, por não terem visado o fim reto, nem olharem para agradar ao Divino Pai e imitar-me nas penas e nos padecimentos, mas para serem louvados e estimados pelos homens e adquirirem crédito junto deles. Oh, quanta pena faziam ao meu pobre coração estes pobres cegos! Por isso, tornei sempre a suplicar ao Divino Pai iluminá-los e fazer-lhes conhecer o próprio erro. Via que alguns, enfim, se emendariam da vaidade e tolice, prestando ouvidos aos remorsos e atendendo às luzes divinas. Por isso louvava o Divino Pai, ficando, no entanto, o meu coração sempre magoado ao ver o grande número dos que abusariam de tudo, persistindo na cegueira e loucura. Continuando o caminho pela cidade por onde devia passar, para chegar à porta que conduzia ao Calvário, foram muitas as injúrias e os escárnios da parte de todos recebidos. Uns às portas, outros às janelas, todos vomitavam injúrias e maldições contra mim. Atiravam-me também imundícies. Andava, esposa minha, de cabeça inclinada, olhos baixos fixos no chão, rosto sereno, sem perturbação alguma. Convidava os meus irmãos e seguazes, dizendo-lhes: Vinde e vede de que modo deveis também vós carregar a cruz. Observai como a levo eu, vosso mestre e guia. Vede a mansidão, o silêncio, a paciência, o amor. Observai minhas dores e sofrimentos. Sabei que deveis imitar-me nas virtudes que em mim resplandecem. As quedas de Jesus. A cada passo, a cruz batia contra a coroa de espinhos e me causava áspero tormento. As costas estavam já inteiramente chagadas. Neste caminho sofri desmaios por causa da acuidade da dor. A miúde caía sobre o grave peso. Nas quedas, os esbirros me golpeavam com as hastes e bastões, reerguendo-me com ímpeto.
O espasmo sentido era tão grande que não há mente que possa penetrá-lo. Todos os ossos se desconjuntavam e nas costas ficavam alguns descobertos e machucados. Minhas costas estavam inteiramente chagadas. Apresentavam-se-me à mente todas as almas que, sendo de minha sequela e avançados na virtude, se desviam do caminho reto e incorrem em graves erros. Por isso senti profunda dor e amargura. Voltado para o Divino Pai, suplicava-lhe, pelos espasmos que sentia, se dignasse iluminá-los e fazer-lhes conhecer seu grave erro. Vi que o Divino Pai o faria e usaria de grande misericórdia para com eles, concedendo-lhes ajuda para se reerguerem, sorreerguerem e voltarem de novo à minha sequela. Vi quantos aproveitariam da graça e das luzes, rendi graças ao Divino Pai. Vi, porém, os que, após terem caído, não se ergueriam mais e, abusando das graças divinas, permaneceriam sempre em seu erro. Por causa deste, senti grande amargura, tanto mais quanto serviriam de escândalo ao próximo, e de ocasiões a muitos incautos para segui-los no erro. Quando caía sobre o imenso peso, sem forças, os pérfidos lançavam gritos, batendo palmas, assobiando e saltando. Ao ouvi-los exultar deste modo, aumentava a grande amargura em meu coração. Apresentava-se-me à mente toda a festa que faziam os demônios e a gente perversa, quando veem cair, em alguma falta grave, os de minha sequela, que se declaram discípulos e imitadores meus. Por isso, aumentava então a minha amargura e confusão. Eram muitos que me lançavam em rosto os milagres que tinha feito e a libertação de tantos enfermos e aleijados. Diziam-me: por que agora, ó grande profeta, não te livras das mãos da justiça? Vê-se verdadeiramente que eras um mago, um endemoniado. Agora que estás nas mãos da justiça, nada mais podes fazer. Essas eram a miúde as saudações feitas pelos que estavam às janelas para ver-me. Diziam-me: agora vais sofrer o castigo de tua astúcia. Bem feito, voltado para o Pai, eu lhes suplicava perdão para toda a gente ingrata e cega, e oferecia-lhe minhas dores em desconto de suas culpas e das de todos os meus irmãos. A piedosa Verônica. Indo adiante, fui visto ao longe pela piedosa Verônica, a qual, movida de compaixão por meu rosto, cheio de sangue e também de escarros, porque os inumanos nunca cessavam de fazer-me tal ultraje, tomou um pano de linho e correu velozmente para enxugar-me o rosto, mas foi logo rejeitada e escarnecida pelos algozes. Pôs-me o véu sobre o rosto com profunda compaixão, dizendo-me: ó pobre Jesus, a que estado vos reduziram vossos inimigos? Por causa dessas palavras compassivas e deste ato caritativo feito para comigo, e muito mais da generosidade usada, ao passar entre os esbirros, recompensei-a com um sinal de amor extraordinário, deixando-lhe impressa no véu minha afígie. Mas esculpia muito mais no coração dela, e enquanto viveu, jamais se esqueceu e sempre chorou amargamente de amorosa compaixão. Ao tirar a mulher o véu do meu rosto, olhei-a com profundo amor. Ferida por este olhar, viveu amando-me a mim e também minhas penas. Percebendo depois, de repente, a minha aflige no véu, correu apressadamente a contemplá-la e a desafogar seu amor em lágrimas, em amargas lágrimas. Por ocasião deste fato, convidei ainda todos os meus seguazes a virem ver meu rosto deformado e reduzido a tão mau estado e a terem compaixão amorosa de mim. Via todos os que acorreriam ao convite e, contemplando minhas penas e a deformidade do meu rosto e de toda a minha pessoa, teriam sentimentos de compaixão.
Fixei então em suas almas meus amorosos olhares, deixando impressa em seus corações a memória de minhas penas e inflamando-as em meu amor. Vendo a graça e compaixão delas, rendi graças ao Divino Pai e supliquei-lhe dar-lhes copiosa recompensa. Senti amargura e, ó, quanta, ao verificar a multidão daqueles que não só não acorreriam ao meu convite de contemplar minhas penas, mas, à imitação dos iníquos hebreus, rir-se-iam escarnecendo dos que acorreriam. Por causa daqueles senti maior profunda pena. Não deixei, porém, de escusá-los diante do Divino Pai. Encontro com a mãe. Prosseguindo pelo doloroso caminho, puxavam-me esses cruéis com muita pressa e me acompanhavam com injúrias e golpes, sem piedade nem compaixão. Para onde me voltava, encontrava matéria de dor e de amargura. Para mim, não havia conforto algum. Depois de caminhar um pouco, encontrei a dileta e aflita mãe. Oh, que pena e amargura sofreu meu coração ao vê-la mergulhada num mar amaríssimo de tribulação. Viu-me de longe, e eu a olhei-a. Falei-lhe ao coração e convidei-a a se aproximar. Ela, impelida pelo ímpeto do amor, correu a abraçar-me pela última vez. Passou em meio à turba, insolente e dos esbirros. Tendo chegado à minha presença, ficou sem respiração, devido à ferida cruel sentida em seu afetuoso coração. Não podia proferir outra palavra a não ser esta: Jesus, meu filho. Abraçou-me e ao abraçar-me ficou também ela banhada de meu sangue e atingida pelos espinhos. Muito mais ferida, porém, novamente no coração, disse-lhe: Querida mãe, tende ânimo, porque vos caberá sofrer dores mais agudas. Outra coisa não podia dizer-lhe, porque também eu estava ferido de dor por vê-la em tão grande angústia. Nossos corações falavam um ao outro, animando-se mutuamente a sofrer e cumprir a vontade do Pai. Apenas me tinha abraçado, os cruéis esbirros afastaram-na. Eu lhe disse: Segui-me, cara mãe. Ela prontamente me seguiu, não de muito longe, até o cume do Calvário. A amorosa Madalena, o discípulo João e outras piedosas mulheres seguiram-me também, no auge da angústia, em companhia da querida mãe. Nesta ocasião, vi todos os pais que experimentariam grande angústia e dor por causa dos filhos mortos pelos inimigos ou pela mão da justiça. Tive grande compaixão deles, e voltando-me para o Pai, supliquei-lhe dar-lhes fortaleza e graça para poderem sofrer também graves golpes. Vi que o Pai não deixaria de realizá-lo. Vi todos aqueles que se resignariam e sofreriam a angústia com paciência. Rendi graças ao Pai. Senti, porém, grande amargura ao ver a multidão dos que, caindo na impaciência e não querendo de modo algum resignar-se, ofenderiam o Divino Pai, revoltando-se contra ele, prorrompendo em lamentos, tratando-o de cruel e injusto. Ao ver estes tais, há muitos no mundo, encheu-me a amargura mais profunda. Voltado para o Divino Pai, supliquei-lhe, por minha resignação e pela da dolorosa mãe, se dignasse iluminá-los e fazer com que conhecessem seu grave erro. Vi que o Pai o faria, alguns se arrependeriam e, pedindo perdão ao Divino Pai, emendar-se-iam. Por isto, rendi graças ao Pai, senti, no entanto, amargura ao ver que muitos persistiriam em seu erro. Jamais consentiriam em render-se, entregar-se às permissões divinas, mas se deixariam obcecar pelo forte amor, de modo que, esquecidos de Deus, seriam presa da paixão, vivendo sempre em rancor e amargura. Sendo assim,
Seguido da querida mãe e dos discípulos diletos João, Maria Madalena e as outras piedosas mulheres, sofri uma pena a mais, porque eles, com a sua dor, aumentavam a minha e serviam-se-me de dupla cruz. Mergulhado em tantas dores e amarguras, não podia consolá-los por ser eu mesmo a causa de sua profunda dor. Por isso, voltado para o Pai, supliquei-lhe se dignasse consolá-los. Confortou-os o Pai e animou-os a me seguirem, mas não os consolou, por ser o tempo das penas e da dor. Vi então todas as almas que aflitas e desconsoladas não encontram quem as avalie e console em suas penas e angústias. Por isso, voltado para o Pai, supliquei-lhe se dignasse consolá-las, porque encontram matéria de tristeza e de dor em qualquer parte para onde se voltam. Vi que o Pai o faria com grande amor, especialmente aquelas almas que padecem com resignação e por seu amor. Por isto rendi graças ao Pai. A querida mãe ouvia todas as blasfêmias e injúrias que os pérfidos esbirros vomitavam contra mim. Os numerosos golpes que me davam eram para o seu coração outras tantas espadas a feri-lo. Acompanhava-me também nas ofertas, suplicando ao Divino Pai perdoar-lhes e reter castigo que via estar para fulminá-los. A corredentora. No resto do caminho, a querida mãe acompanhava-me com atos de compaixão e de amor. Suas vozes internas penetravam no íntimo do meu coração. A miúde dizia-me: ó amado filho, a que estado vos reduziram vossos inimigos? Ó, como os pecados do gênero humano são vingados pela ira paterna em vós, filho inocente. Quão grande é o amor que dedicais às vossas criaturas, enquanto em favor de sua salvação sofreis tanto. Pudesse eu sozinha sofrer todas as vossas penas, para que vós, meu amado Filho e Senhor, fosseis isento delas. Quanta consolação teria, mas visto que vós sozinho deveis e quereis e querer sofrer tudo, abraço de boa vontade a dor que experimento. E depois, voltando-se para o Divino Pai, dizia-lhe: Pai, muito amado, eu vos ofereço todas as penas e todos os martírios de vosso e meu Filho unigênito, e unidos a estes ofereço-vos também minhas dores e o martírio de meu coração, para satisfazer a justiça divina pelos pecados do gênero humano. Se quereis mais penas de mim, eis-me pronta a sofrê-las. Mandai-me, pois, o castigo, aceito tudo de bom grado, de vossas mãos paternas. Mediante estes atos, a querida mãe dava muito gosto ao pai. Eu lhe falava ao coração, animava-a, e a miúde ia-lhe repetindo: Consolai-vos, querida mãe, porque vós sois a única que não tendes parte alguma na causa de minhas penas. E sendo vós a mais aflita e dolorosa por causa de meus martírios, sereis também quem mais do que qualquer outro desfrutará da recompensa. Assim ia a miúde animando-a a sofrer o grande martírio. Tendo chegado à porta pela qual devia sair da cidade e ir ao Calvário, levei terrível queda. Apinharam-se todos os servos da justiça para golpear-me e fazer com que me levantasse. Sofri grande dor e deslocamento de todos os ossos, com mortal desfalecimento. Pedindo ajuda ao Divino Pai para poder prosseguir a viagem, recuperei forças para ir avante. Súplica pela Jerusalém ingrata. Após sair da cidade, fixei o pensamento na ingratidão e crueldade daquele povo tão beneficiado por mim. Vendo os benefícios retribuídos por tanta ingratidão e crueldade, dirigindo-me ao Pai, pedi-lhe que perdoasse, devido aos méritos de quanto fiz por sua glória na mesma cidade, dizendo-lhe: Pai muito amado, vistes o que operei nesta cidade para a vossa glória e como cumpri em toda a vossa divina vontade. Agora peço-vos pela complacência que tivesse em mim e pelos méritos adquiridos por mim, dignai-vos perdoar aos meus inimigos todas as ofensas que ali recebi. Peço ainda
queirais iluminar esta nação cega, para que conheça o grande benefício que lhe fizestes, ao mandar-lhe o Messias prometido. E já que não quis reconhecer-me, agora, em vida, fazei com que me reconheça ao menos após a morte, a fim de usufruir do fruto da redenção. O Divino Pai ouviu minhas súplicas e vi que não deixaria de iluminá-los e de conceder-lhes muitas graças, mas verifiquei a dureza deles. Conhecendo claramente a verdade, queriam ficar na obstinação e cegueira. Vi, porém, que alguns não deixariam de corresponder às luzes e de converter-se à verdade da minha fé. Foi grande a amargura que sofri ao ver a obstinação daquele povo tão beneficiado e a ingratidão para comigo. Vi também a ingratidão de todos os meus irmãos e senti profunda amargura. Vi toda a ingratidão para com o Divino Pai, ao qual, após tantos e tão grandes benefícios, sabem apenas levar ofensas cada vez maiores. Por isso experimentei amargura maior. Voltado para o Divino Pai, ofereci-lhe a minha gratidão em correspondência ao seu amor, em suplência por aquilo em que falham meus irmãos. Ao Pai isto agradava, e ele declarava-se satisfeito. Eu lhe agradecia e louvava-lhe a infinita bondade. Agradecia-lhe também em nome de todos os meus irmãos, para suprir a falha deles. É tratado qual vil jumento. Andava com a pesada cruz em direção ao Calvário, muito cansado e fadigado, curvado, tornando-se-me o peso da cruz demasiado. Transpirava e com o suor misturava-se o sangue que corria do corpo chagado. Estava muito angustiado, e aqueles cruéis faziam-me, por violência, caminhar com um passo ligeiro, em consequência da pressa que tinham de fazer-me morrer quanto antes. A miúde apagava-se-me também a luz dos olhos, devido à extrema fraqueza e aos espasmos sentidos em todo o corpo. Por conseguinte, parava um pouco às vezes para respirar. Então aqueles cruéis empurravam-me com toda a força. Um com pisadas, outro com golpes, faziam-me caminhar. A cada passo, a extremidade da cruz ia batendo por terra. Por causa disso, experimentava grande dor em toda a minha pessoa. Pensava nas repetidas ofensas ao Divino Pai e sofria maior amargura. Oferecia-lhe meus padecimentos e ásperas dores, em desconto das contínuas ofensas recebidas. Foi-lhe atirada uma grande pedra. Uma vez, tendo parado um pouco para respirar, um pérfido lançou-me uma grande pedra no lado esquerdo. Recebi uma considerável contusão, com dor aguda. Voltei-me para o Divino Pai e supliquei-lhe perdão para aquele servo desapiedado. Depois, voltando-me para todos os que me atormentavam, dizia-lhes internamente: é possível que em vós se tenha extinguido toda a piedade e não se encontre compaixão alguma para comigo em vossos corações endurecidos? Vendo que se enfureciam cada vez mais, maior pena, feria-me mais por causa dos pecados deles do que por minhas ásperas dores. Encontra as mulheres piedosas. Algumas piedosas mulheres puseram-se a seguir-me. Eram das mais pobres, choravam de compaixão, e a turma dos esbirros as maltratava. Voltei-me para olhá-las em sinal de gratidão e consolei-as com este olhar compassivo e amoroso, falando-lhes e exortando-as a chorar por si e por seus filhos, não por mim, porque também eles teriam muito de sofrer. Se o flagelo era descarregado tão fortemente sobre mim, que não lhes sucederia a eles? Com isto, queria significar que se o pecado era tão punido em minha pessoa inocente, por que eu o assumi todo, que não seria do pecador para o qual estão preparados os tormentos eternos? Portanto, exortei-as a chorarem suas culpas, as de seus filhos, isto é, do próximo e de todo o povo ingrato e rebelde. Voltando-me para o Pai, supliquei-lhe conceder luz
a todas as pessoas que têm um pouco de compaixão de minhas penas, para que, conhecendo a causa de minhas dores e as culpas, ponham-se a deplorar não apenas as suas, mas também as de todos os pecadores, a fim de que, mediante suas súplicas e lágrimas, consigam o perdão e encontrem misericórdia junto ao Divino Pai, não só para si próprios, mas também para o próximo, porque o Pai jamais repele uma alma que contrita e humilhada suplica-lhe perdão. Está sempre pronto a usar de misericórdia, especialmente para quem, reconhecendo seu erro, se arrepende e recorre a ele. Vi que o Pai não deixaria de iluminá-los, e muitos prevaleceriam da luz e da graça, e por meio destes muitos pecadores se converteriam, conseguiriam o perdão e seriam libertados dos tormentos eternos. Por isso rendi graças ao Pai. Experimentei, no entanto, grande amargura ao ver a multidão daqueles que abusariam por não chorarem os pecados dos outros, nem sequer dos parentes, nem os próprios. Em consequência, seriam submetidos a gravíssimos tormentos e sofrimentos internos, na vida presente e na futura, por serem condenados aos suplícios eternos. Supliquei mais uma vez ao Divino Pai conceder luz e graça a todos os que, por sua condição e obrigação, devem consolar o próximo aflito, a fim de não deixarem de fazê-lo, embora eles próprios se encontrem em tribulações ou aflições maiores. Mas, suportando com paciência sua tribulação, consolem também os outros, como fiz eu, que, estando em tão grave aflição, não deixei de confortar aqueles que se afligem a meu respeito e se aproximavam de mim. Vê as almas que sobem o monte da perfeição. Subindo o Monte Calvário, entre muitas penas e dores e com grande fadiga, por causa da pesada cruz, via todas as almas que se encaminhariam ao Monte da Perfeição. No meio de penas e tribulações, carregando sua cruz, vi todos os seus padecimentos e quanto sofreriam para chegar ao cimo do monte, isto é, a sublime elevação da perfeição. Tive compaixão delas, com profundo amor olhei-as e animei-as. Dirigindo-me ao Divino Pai, supliquei-lhe se dignasse assisti-las com a graça, revigorá-las, consolá-las e confortá-las. Por isso lhe disse: Pai amantíssimo, tende compaixão destes meus irmãos e seguidores. Ajudai-os, confortai-os, consolai-os mediante visitas internas. Animai-os com a presença do prêmio, porque fico contente de carecer de qualquer consolo e conforto, querendo para mim toda a amargura, a fim de que eles sejam consolados e confortados. Assisti-os para seguirem pelo caminho encetado. Dai-lhes o dom da perseverança e fazei com que, de vez em quando, saboreiem a doçura do vosso amor e vossa suavidade, a fim de que, revigorados, caminhem com passos mais velozes e com maior ardor. O Divino Pai ouviu minhas súplicas e prometeu-me realizar o que lhe suplicava. Vi que o executaria fielmente, por isso lhe rendi afetuosas graças, também por parte de todos os meus irmãos e seguazes. Tive depois vivo desejo de que todos os meus irmãos caminhassem por este monte da perfeição e todos chegassem ao cimo. Vendo que muito poucos seriam os que subiriam e muitos começariam a subir, mas voltariam para trás. Senti profundíssima amargura. Supliquei ao Divino Pai iluminá-los, dando-lhes a conhecer o próprio erro. Vi que, mediante as ditas luzes, alguns se emendariam, pondo-se de novo na senda reta. Para eles pedi o dom da perseverança. Vi que muitos chegariam ao cume da perfeição. Por eles rendi graças ao Divino Pai. Senti, porém, amargura ao ver que muitos abusariam das luzes divinas e da graça, por resistência, permanecendo no erro. Antes caminhariam a pessoas velozes pelo caminho da perdição. Ao subir ao monte,
pois ia convidando de vez em quando meus irmãos a seguir-me. Via todos os que acorreriam ao convite amoroso, para eles impetrei muitas graças do Divino Pai. Senti, porém, amargura ao verificar o grande número daqueles que se fariam sempre de surdos aos meus convites, seguindo o mundo enganador e o demônio, seu inimigo ferozíssimo. Por causa deles, ó, quanto, esposa minha, experimentei dor e amargura. Voltado para o Pai, suplicava-lhe, com grande instância, os iluminasse, fazendo com que reconhecessem o próprio engano e a miséria, o estado miserável em que se encontravam. Vi que o Pai não deixaria de fazer o que lhe pedia, e alguns aproveitariam. Por eles rendi graças ao Pai. Senti, no entanto, amargura ao ver a multidão daqueles que abusariam, seguindo sempre seus inimigos, os quais, no fim, os conduziriam à perdição. Última queda. Andava assim, prosseguindo a viagem e estando tão enfraquecido que caí de novo sob o grande peso. Nesta última queda, cheguei ao extremo, experimentando desfalecimento muito grande por causa da veemência da dor e do derramamento de tanto sangue. Carecia inteiramente de forças, de maneira que não podia mais me levantar. Aquelas desapiedosas deram-me golpes com as hastes e os sapatos, puxando as cordas com violência. Percebendo que a minha humanidade não podia mais sustentar-se, tiveram medo de que morresse ali, a fim de me matarem, como ansiavam, pregando na cruz para minha maior ignomia, resolveram descarregar-me da cruz. Enquanto estava assim por terra, privado completamente de forças, diziam-me injúrias, puxavam-me pelos cabelos, causando grande tormento à minha chagada cabeça. Obrigam a Simão Cirineu. Não se encontrava quem quisesse carregar minha cruz, pois todos, até os esbirros mais vis, consideravam isto vitupério e infâmia. Nessa situação, passou Simão, dito o Cirineu, vendo os soldados e os esbirros, agarraram-no à força e o obrigaram a carregar minha cruz. Ele recusou várias vezes, mas enfim, coagido pelos servos, teve de carregá-la. Quando o Cirineu chegou perto de mim para tomar a cruz, observou-me e eu o mirei com os olhares compassivos. Fixei muito mais o olhar na sua alma, de modo que ficou preso de profundo amor para comigo e de tenra compaixão. Ao mesmo tempo, supliquei por ele ao Pai, a fim de iluminá-lo. De fato, o Pai o fez. Assim, por ter compaixão de minhas penas e julgar-me inocente, prestou-se a carregar o lenho da ignomia. Tendo-o recebido nos ombros, sentiu a alma encher-se de compulsão e de consolo. O peso da cruz tornou-se-lhe bastante leve. Conhecendo todos os efeitos que o lenho da cruz em si operava, levou-a de bom grado e agradecia a Deus a cada passo pela graça recebida. Ainda mais desejou morrer ele mesmo na cruz. Os esbirros, ao ver o Cirineu carregar a cruz com tanta facilidade e tamanha alegria, após tê-la recebido, ficaram estupefactos e de repente houvesse mudado tanto e mostrasse tanta força e vigor em carregá-la. Receberam outro sim, um raio de luz divina impetrado ao Divino Pai, para eles. Mas este extinguiu-se rapidamente neles, porque não refletiram e o expulsaram, declarando todos que o Cirineu, pessoa de muita força, queria mostrar valor. Então todos puseram-se a ridicularizá-lo por este fato, que não foi outra coisa senão uma disposição do Divino Pai, e a minha, para servir de exemplo convincente a todos os meus irmãos de que também eles devem carregar a cruz, ou à força, ou por amor. Não há quem esteja isento disto, tendo-a levado eu, seu chefe e guia.
Quis, mediante o fato do Cirineu, fazer ainda ver como a cruz se torna leve e até mesmo suave para aqueles que a recebem de bom ânimo e alegremente das mãos de Deus. E embora lhe seja apresentada por gente perversa e má, contudo é sempre ordenação divina e devem recebê-la com ânimo e carregá-la com generosidade. Vi então na pessoa do Cirineu todos os que recebem a cruz de má vontade. São quase todos, pois à vista da cruz todos se espantam. Por isso, supliquei ao Divino Pai iluminá-los para que conheçam a consolação e a suavidade oculta da cruz, quando a carregam após mim e abraçam-no de boa vontade. Vi que o Pai lhes daria dita luz e que eles, servindo-se dela, experimentariam grande consolo em carregar com grande amor a sua cruz, sofrendo com paciência e até mesmo com generosidade todas as angústias que costumam advir na vida presente. Vi ainda todas as almas que depois se sujeitariam a carregar a minha cruz como Cirineu, isto é, estariam dispostos a imitar-me e a seguir-me as pegadas nas coisas que acarretam grandes padecimentos, como as pregações e as conversões das almas, o sofrer e padecer muito por causa de meu nome. Pela propagação da verdadeira fé, pela glória e honra do Divino Pai, pela reforma dos costumes do século corrupto e das religiões relaxadas. Por todos aqueles pedi ao Pai auxílios divinos, graças particulares, e lhe agradeci, louvando e bendizendo-lhe a infinita bondade. Exortação à esposa. Ouvistes, esposa minha, de que modo levei a cruz, isto é, com paciência, com fortaleza, com generosidade, com silêncio e com amor. Procura imitar-me nisto, levando de boa vontade a cruz que o Pai Celeste te manda. Ouviste como pedia ao Pai ajuda para poder carregar a cruz, mas jamais encontrarás ter suplicado que aliviasse o peso e diminuísse as penas às acerbas que sofria. Agora também tu, quando te encontrares abatida, sem forças, recorre ao Divino Pai e suplica-lhe ajuda e graça, não para que diminua o padecimento. Do contrário, pedirias que te diminuísse também os méritos. Além disso, mostrar-te-ias avessa a mim, e o Pai não lhe olharia depois com um amor e uma verdadeira seguidora minha e esposa fiel, porque pedir-se-liam ao oposto do que eu lhe pedia, e privar-te-ias, outro sim, do grande prêmio preparado para ti. Pede-lhes, antes, que te dê força e ânimo, virtude e graça, para poderes carregar a tua cruz como eu, teu esposo, mestre e exemplo, a carregava. Nunca te envergonhes de levar minha cruz de qualquer maneira. Quero dizer que sofras com paciência todas as derrições e injúrias, as afrontas que te farão, para seguir-me no exercício das virtudes como eu sofri também, como eu sofri tantas por teu amor. Ouviste também quão grande caridade ardia em meu coração para com meus irmãos, e que entre todas as ásperas dores jamais deixei de orar por eles ao Divino Pai, como consolei as piedosas mulheres que me acompanhavam, embora estivesse tão aflito e angustiado. Assim tu, quando te encontrares atribulada, angustiada, abandonada, não negligencies de prestar ao teu próximo aquele alívio que busca de ti e de que necessita. Guarda para ti e em ti tua aflição e consola o próximo, porque nunca te faltará a consolação divina, nem serás afligida acima de tuas forças. E quando te parecer estares extremamente angustiada, não temas, porque a graça divina está contigo. Nunca negligencies rezar também pelo próximo, como ouviste que eu fazia a cada respiração. Amém. Fiat. Jesus, eu confio em vós.